Eu quero falar de 7 qualidades de líderes que formam líderes. Líderes que formam líderes. Não somente líder por liderar, líder que forma líder. E eu lembro dessa mensagem aqui, eu ministrei há muitos anos atrás. Foi uma das mensagens que mais me abriu a mente para essa questão de liderança. Porque quando a igreja começou, eu ouvia tanto falar de líder, que eu cheguei a falar assim, meu Deus, eu não aguento mais ouvir falar líder, chega a me dar um ranço. Agora é só líder. Por quê? Porque eu não sabia. O ser humano tem medo das coisas que ele não conhece, é normal. Tem a ver com confiança, tem a ver com um senso de autoproteção e sobrevivência. Mas foi o projeto que Deus inventou, na sabedoria dele, insondável, que não tem como explicar, através da igreja. E eu posso colocar aqui Mateus 28, 18, como um texto que você já conhece de cor e salteado. O grande comissionamento de todo cristão. O chamado universal do cristão, não específico, universal. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Então, universal, todo cristão. Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, ele fala assim: portanto você, olha que interessante, Jesus fala para todo mundo, e Paulo já é uma consequência disso. Paulo já é uma consequência desse mandamento de Jesus, né? Barnabé, foi o Espírito Santo que chamou ele, chamou Paulo, mas quem treinou Paulo, quem construiu Paulo na visão da igreja primitiva foi Barnabé. A gente não vê a noção de tempo, mas foi bastante tempo que Paulo ficou lá, em média 12 a 14 anos, sendo discipulado por Barnabé. Paulo fala assim: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie. Eu usei essa versão por causa que ele usa a palavra confie. Como a gente foi falar de confiança, inclusive, irmãos, vocês estavam orando, obrigado, tá? Obrigado. Eu ando meio fraco, assim, eu estou bom, de repente, acaba a pilha, parece que desliga uma chave, cai uma fase, sei lá o que acontece. Ele fala: as coisas que você ouviu dizer da presença de muitos testemunhos, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Vamos desmistificar algo aqui, irmão. Se um dia alguém te falou: venha para Jesus e você nunca mais terá problema, esse cara já mentiu de início. Já de cara ele já mentiu para você. Porque não é verdade. Não é verdade. Nós vamos ter problemas sim. O que Jesus prometeu foi: eu lhes dou a paz, que o mundo não pode dar. Por isso que ele começa assim: fortifica-te na graça. Ou seja, as circunstâncias vão aparecer, e o fato de você se engajar, ou você decidir, porque chamado nós somos chamados, mas esse engajamento eu creio que é uma decisão nossa. O nível de engajamento é uma decisão nossa, certo? Talvez você pense diferente, mas até hoje eu tenho esse entendimento, que é proporcional. Então, vai trazer sofrimento. Então vamos estabelecer isso aqui. Existe um chamado universal para todo cristão, mas existe um momento em que uma pessoa que já é o fruto desse chamado universal vai olhar para você e falar assim: meu filho, fortaleça, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você tem ouvido de mim, diante de testemunhas, transmitam a homens capazes, fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Amém, amém, meu discipulador, meu líder, eu vou fazer. Então tá, vai, então tá bom, então sofre comigo as reflexões. Começou o sofrimento, vai acontecer. E
Esse texto de Êxodo, irmão, ele é muito poderoso, ele mexe muito comigo. Eu quero que você venha para Êxodo 18. Êxodo 18, a partir do versículo 18, tá? Qual que é o pano de fundo dessa história toda? Moisés tinha ficado bravo, o seu temperamento não aguentou o que estava acontecendo lá, deu um couro no egípcio e matou o cara. Com medo, fugiu. Todo mundo conhece a história, né? Não vou detalhar. Fugiu. E quem que ele encontrou lá na fuga dele? Na sarça? Troca coisa para o seu irmão, que eu aprendo aqui rapidinho, assim, só um adendo. Se tu tem chamado, cara, pode fugir. Que nem que Deus bote uma árvore pegando fogo na tua frente, Ele vai te pegar, cara. Agora, cuidado. Cuidado. Toma cuidado. Então, encontrou, foi lá, casou com a mulher com o nome que é uma sugestão para o próximo filho seu, Maxiane, Zípora. É um nome interessante, Zípora. Para sua filhinha, que você quer ter uma filhinha. Zípora, é. E o seu sogro era Jetro. Tem um outro texto em Números que eu acho bem bacana lá, mas não, se entrar lá vai abrir demais. E eu acho interessante que Jetro começou a ensinar algumas coisas para Moisés. Depois sabe que ele volta com Arão, volta com Arão, e tem toda essa história. Então nós vemos duas lideranças aqui, seu sogro Jetro, dois líderes, seu sogro Jetro e o próprio Moisés. E eu aprendo muito com esses caras aqui. Sobre essa questão de transmissão, de discipulado, de cuidado, de tudo mais. Deixa eu desmistificar alguma coisa aqui. Irmão, ninguém pede permissão para fazer alguma coisa para o seu discipulador. O seu discipulador não é seu chefe. Tá? Seu discipulador é uma pessoa que ora por você e exerce uma responsabilidade diante de Deus e dos seus pastores, esse que vos fala, e os outros pastores lá para cima tudo, de orar por você, zelar pela sua vida, orar por você. Hebreus 13 fala muito sobre isso, Hebreus 12 também, e várias outras partes da carta de Timóteo, também em João 17, nós vemos isso, essa prestação de conta de Jesus. Então você não pede permissão, você pede bênção. Tem que pedir bênção para tudo. Cara, é contigo. Não é com o teu discipulador, é com você. É bênção. Olha, meu discipulador, eu estou querendo fazer isso aqui, o que você acha? Você me abençoa? Pô, vamos orar, cara. Né? Um bom discipulador é um ponto que eu não coloquei aqui nessa pregação, porque eu só ajeitei mais ela para o final. É que eu ouvi isso a primeira vez, e agora eu sempre ouço isso do meu pastor. O principal, guarda essa pérola, o principal função de um discipulador é garantir que o sonho de Deus aconteça na tua vida. Mas eu é que sei o sonho de Deus para a minha vida. Amém. Que bom que você sabe. Só que você não deve pensar de você além do que convém. Porque é melhor andar em dois do que um só, porque se um cai, outro ajuda a levantar. O cordão de 3 dobras, tem tanta coisa, irmãos. Nós precisamos aprender a ser humilde o suficiente e entender que eu preciso do meu irmão, mas eu dependo de Deus. Amém? Ponto. Então, dentro desse campo que eu estou falando aqui, de Deus abençoe, dá bem, entra na bênção, existem 3 tipos, eu quero ensinar vocês já, que tem bastante gente nova. 3 tipos de coisa que o teu líder vai falar para você, teu discipulador. Ele pode te dar uma opinião. Opinião é opinião, irmão, cada um tem a sua. Só que opinião é opinião, ela pode entrar aqui e sair ali. E não tem compromisso nenhum. Vai do nível de confiança, o nível de conhecimento, o nível de, sei lá, por exemplo, eu quero algum conselho jurídico, e o Max dá a opinião dele. Vale ou não vale a opinião do cara? É claro que vale, é um advogado. O que eu entendo de lei, irmão? Bulufas.
Agora, primeiro nível, opinião, entra aqui e sai ali. Sugestão é outra história. Sugestão já é uma coisa que parte do nível de conhecimento, de experimentação que a pessoa tem. Olha, devido a isso e tal, eu sugiro a você tal coisa. Esse comprometimento em seguir aquela orientação é do discípulo. Agora, direção é Bíblia. Bible. Eu não quero jejuar. Eu sugiro que você jejue. Não preciso dessa sugestão. Jejue. Eu não vou jejuar. Desobediente, ponto final. Porque os discípulos de Jesus não precisavam jejuar, mas depois eles iriam jejuar. E eis-nos aqui. Então é direção. Então, querido amado, por isso que um discipulador, para eu entrar aqui no que eu quero falar, eu preciso desmistificar. Enfim, tirar a mazela, a friagem, o mimimi de algumas coisas. Porque eu acabei de falar, lê Abacuque, que o quê? A glória do Senhor encherá a terra. Eu não sei se através da igreja. João 17, versículo, eu sempre confundo o versículo, 23 eu acho. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, e o mundo saiba que eu estou aqui com eles, que o Senhor me enviou. A glória foi dada à igreja. Amém? Então, se vai encher a terra, o comissionamento é: vão nas nações e façam discípulos. Transmite a glória. Transmite o conhecimento da minha palavra. Transmite o conhecimento de quem eu sou. Transmite quem é o Filho do Deus vivo. Transmite quem é o Deus dos exércitos. Transmite quem é o grande e poderoso Deus. Transmita isso, porque isso vai encher a terra. Amém? Isso é direção bíblica, irmão. Eu não quero discipular. Não, você não quer não. Você não quer aceitar o comissionamento. E eu entendo, porque ninguém é obrigado a nada. Eu não quero liderar a célula. Não tem problema. É chamado de liderança. Agora, discipular, irmão, vai chegar uma hora. Está aqui 10 anos na igreja. Não está discipulando, nós vamos falar: irmão, vem cá. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Você não está cumprindo com o grande comissionamento de Jesus. Você já foi batizado no Espírito Santo, você já ora em 5 tipos de língua diferente. Você já está inventando o 18º dom já. Não, né? Porque tem o da visão, tem o da interpretação de sonhos. Eu não vi isso no dom do Espírito Santo, mas acontece, vê, né? Você não vê dom de visão aberta. Mas fazer o que se tiver uns negócios loucos de vez em quando, né? Sem aditivo nenhum, exceto o Espírito Santo. Que antigamente tinha uns aditivos, daí você enxergava até gnomo. Agora você enxerga mais essas coisas, né? Então, irmão, vamos entender a seriedade. Eu estou brincando muito porque o caldo é grosso. Quando eu começo a brincar muito, vocês já sabem que o caldo é grosso. Primeira qualidade: humildade no aconselhamento. Humildade no aconselhamento. Versículo 13 de Êxodo 18. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Lembre-se, irmão, estou falando de um grupo de aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Tipo, cara, o que você está fazendo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Tem um ponto de interrogação. Eu fico imaginando o tom da conversa. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. De onde virá o socorro? Olho para os montes e tal, de onde vem o meu socorro?
A hora que as nações começarem a ser, aquilo que é abalável começar a ser abalado, a hora que aquilo que é abalável começar a ser abalado, a hora que as nações rugirem contra o Senhor, a hora que aqueles que não conhecem Jesus da forma que nós conhecemos, mas têm uma raiz que um dia alguém plantou, alguma tia do coque, chorando, falou para aquele cidadão que agora está com 60 anos, não é convertido, e o negócio salgou, ficou terrível. Ele fala: meu Deus, o meu socorro virá do Senhor. Aonde essa pessoa vai encontrar o poder do Senhor? Na igreja. Em você. Então as pessoas vão nos procurar para conhecerem Deus. Afinal de contas, nós com o rosto descoberto refletimos como um espelho a glória do Senhor. Então, na hora que as nações sacudirem, perder tudo e o negócio ficar difícil, o desejado das nações virá. Eles vão procurar isso na igreja. É só você ver a crise moral que a igreja brasileira passa. Só que nós não somos os que retrocedem. Nós não somos os que arregam. Princípio é princípio, ponto final. Aí não acho legal. Você tem todo o direito de não achar legal. Mas princípio é princípio, não tem como mudar. Então humildade, sabe? Em aconselhamento. Vamos continuar o texto. Né? Eles procuraram ao pôr do sol, respondeu Moisés: é porque o povo vem a mim para consultar Deus. As pessoas vão procurar a igreja. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro. Eles declarem os estatutos de Deus e as leis. Uau, os estatutos de Deus e as leis. O sogro de Moisés, porém, ele disse: não é bom o que você faz. Eu vejo aqui, primeira coisa, né? O tema, né? Pode pôr o primeiro ponto, tópico 1, filho. Isso, humildade no aconselhamento. Eu acho legal. Jetro observou, chegou e foi com humildade falar com ele. Mas eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, humildade e coragem. Sabe, irmãos, um líder que forma líder, ele precisa ter coragem. Coragem. Olhar o tempo. Porque a espada, a palavra de Deus é uma espada. Espada faz o quê? Passa mel e pão, irmão? Espada corta. A palavra do Senhor fala: Ele é quem fere, é Ele quem ata a ferida. Oséias. Ele quem fere, e é Ele quem ata a ferida. Então às vezes Deus nos fere. E para isso tem que ter um líder que tenha coragem. Eu vou sair ferindo todo mundo porque eu sou corajoso. Não é assim, irmão. Não é assim. Não é assim. Moisés falou com o seu genro, que reconhece a autoridade do seu discipulador. Então eu vejo aqui várias características só nesse primeiro ponto: a humildade do aconselhamento e a humildade de ouvir o aconselhamento. A humildade e coragem de ferir e a humildade de aceitar a ferida. Porque, irmão, todos nós somos passíveis de erro. Não existe, irmão, gente perfeita, cara. Todos nós seremos aperfeiçoados na plenitude quando Jesus chegar. Num corpo de glória, porque nesse corpo aqui não vai ter perfeição. Não vai ter. Humildade de ensinar, humildade de admitir o erro, humildade para pedir perdão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa difícil que nós enfrentamos hoje é ver as pessoas com dificuldade de pedir perdão. Sabe? De reconhecer o erro. Cara, quem gosta de viver uma vida tranquila, sem estresse, tipo, no estresse, paz e amor, aprenda a pedir perdão. Sabe por quê? Quando você aprende a pedir perdão, você não tem medo de seguir em frente, de encarar as brocas, de enfrentar desafio, de aceitar um desafio, porque se errar, errei. Não foi porque eu quis errar, eu errei porque eu quis acertar. Mas você errou, puxa, me perdoe. Como que eu posso consertar?
Isso é humildade, cara. Um pastor amigo meu de uma igreja muito focada no ensino, uma igreja muito profunda na Bíblia, palavras, ensino, o líder é mestre, o pastor da igreja é mestre. Ele falou: Michel, eu preciso aprender com vocês, cara. O quê? Como ser hospitaleiro, como aconchegar as pessoas da forma que vocês fazem. Eu posso enviar um casal a aprender com vocês? Pô, cara, isso é aceitar, isso é ter humildade, cara. Então eu vejo muitas vezes dificuldade de líderes em pedir perdão. Até perde, mas se justifica. É o nome de polaco e o nome de japonês, né? Mas é que mais só que. Mano, não, irmão, né? Pô, tá errado aqui. Ah, mas é que aquilo e aquilo. É, mas só que o cara fez aquilo. Mas é que mais só que. Cheio de desculpa, cheio de. Cara, sabe, relaxa. Ouve, entende. Às vezes você nem está errado, mas pede perdão a si mesmo. Sabe por quê? Às vezes a nossa razão sobrepõe o amor. E o que nós somos devedores não é da razão, é do amor. Nós não somos devedores. Mas eu acho isso, o fulano diz aquilo, o pastor diz aquilo. Cara, você ama. Então relaxa. Porque quando o Senhor voltar a buscar a sua igreja, Ele falou: bem-aventurado o servo que for encontrado dessa maneira, servindo o seu conservo. Não é o servo que for encontrado discutindo teologia. Está servindo o quê? Nem sabe o que está falando. E está perdendo tempo de encher a terra da glória de Deus através da igreja. Vamos lá, vamos caminhar. Segundo, reconheça a fraqueza humana. Nós somos fracos, cara. Êxodo 18, versículo 18 diz assim: sem dúvida, olha que ele ouve. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está te seguindo contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não pode fazer, reconhece. Ó a coragem, cara. Quem foi que viu Deus na sarça, irmão? Foi Jetro? E quem é esse tarde de Jetro para falar isso para mim? Quem você pensa que é, rapaz? Eu estava descalço na sarça. Tinha um arco de energia. Como é que é, William? O nome do negócio é arco de energia? Que forma? Arco voltaico. Chique. É isso? Que o cara torra se o cara chegar perto? Um arco elétrico. Sinistro aquilo. Você tem que andar só num pezinho assim no chão. Cara, quem é Jetro? Sabe, irmão, a gente acha, como a gente pensa demais em nós mesmos às vezes, né? Pô, Deus falou comigo. Sabe por que Deus quer confirmar através do comedor de feijão, soltador de pum igual você? Para te manter humilde. Porque se o vaso começa a achar que é mais do que barro, nós precisamos uns dos outros, no mínimo para nos manter humilde. Reconheça a fraqueza humana. De quem? Do seu discipulador e do seu discípulo. Nós somos fracos. Somos falhos, fracos, nós mesmos. Paulo admite isso. Olha que Paulo fala, 2 Timóteo 11:30, não sei se está no esboço. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. A primeira vez que eu li isso aqui, eu falei: hã? Como assim? Porque desconstrói um pensamento humano. Desconstrói. Como assim se gloriar nas fraquezas? Sim, porque ele entendeu que quanto mais fraco ele é, mais forte o Senhor é na vida dele. Ele entende isso aqui, né? É na nossa fraqueza que Deus se fortalece. Nossos discípulos, nossos discipuladores têm limites. Tem limites, irmãos. Nós erramos, nós falhamos, nós cruzamos linhas às vezes que não deveria ser cruzada. Acontece. Eu preciso ter humildade para entender que o meu líder é gente igual eu, suscetível aos mesmos problemas e tudo mais. Sabe por quê?
Se a gente começa a colocar pastores como mega pastors, e sem perceber, nós deixamos de ser servo de Deus para ser servo de homens. Deixamos de seguir a Deus e estamos seguindo placa de igreja às vezes. Porque te mistifica o negócio. Não pode ser assim. Nós precisamos seguir a Jesus. Porque esse vai fazer as nossas fraquezas se tornarem gloriosas. Por quê? Porque Ele se faz forte. Tudo que Deus toca fica glorioso, irmão. Tudo que Deus toca é glorioso. Terceiro, preocupação pelo melhor de Deus, zelo pela obra. Outra qualidade de um líder que forma líder, ele tem zelo pela obra. Versículo 19: ouve, pois, as minhas palavras. Você vê uma característica dos discípulos de Jesus também, né? Quando ele chega lá na porta formosa, ele fala assim: ei, olha para mim. Lembra que eu falei esses dias? A igreja que entende seu chamado, a sua identidade, fala: ei, olha para mim, olha aqui. Não tem medo, não tem vergonha de falar: olha para mim. Ouro e prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Jetro fez a mesma coisa. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. E aí? Seguinte, Alex, sente-se, ouça as minhas palavras, porque eu te aconselharei. Duas coisas aqui. Se eu estiver sendo arrogante e orgulhoso, quem que vai acertar comigo? De quem que é a ovelha? Então, como que eu devo receber isso aqui? É só ser inteligente, cara. Não precisa ser muito espiritual, inteligente. Se eu falo um negócio desse pro Alex, com meu coração soberbo e arrogante, quem vai me corrigir é Deus. Mas se ele recebe, tá soberbinho, hein? Amém, meu pastor. Pronto. Quem que se lascou junto? É uma questão de inteligência. Não é nem de espiritualidade, é inteligência. Eu vou te aconselhar. Agora, olha só como o cara é um cara que é preocupado pelo zelo, o zelo dele, né? E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Versículo 20: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Olha que interessante, ele fala, ó, eu vou te aconselhar o destino e o propósito que você tem de levar esse povo para o lugar que tem que levar. Então o líder que gera líder, ele nunca desvia do foco, ele nunca desvia do propósito. Ele sabe qual é o propósito do discípulo dele. Não, imagine o Jair chega agora aqui, né? Todo mundo já viu que o Jair dá uma apavorada na guita. Não, Jair, é isso que te digo, o Senhor manda te falar que você não pode mais tocar guitarra. Se ele é um cara que não tem identidade, não sabe quem ele é, não sabe quem Deus já falou com ele, e é guiado por gente, não por propósito, ele para. Ele para. E nessa parada Deus vai cobrar ele quando chegar lá no céu. E não vai dar para assim, não, mas foi o Michel, mas é que o Michel. Não, o nome dele é Tizzy, não é mais Zeke. Não dá. Vocês estão entendendo? É muito sério. Deus é um Deus de excelência, é um Deus excelente, é um Deus extraordinário. Ele se preocupa com o legado. A prova é o que Jesus falou no texto que nós lemos e o que Paulo falou a Timóteo: meu filho, que você ouviu de mim, faz isso, isso, isso. Deus se preocupa com isso, no chamado apostólico da igreja. Sabe que o legado de Jesus na terra é o mais importante do que a sua própria vida. Sabe disso. Ele sabe que o zelo pela casa do Senhor o consumirá. Interessante que isso aqui fala do templo, né? Só que hoje Deus não habita em templo de construção humana. Ele vem e habita onde? O zelo pela casa do Senhor me consumirá. O zelo pela habitação do Espírito Santo deve nos consumir, cara. É outro manto. Quarta, integridade de caráter. Isso aqui é difícil, cara. Muito difícil.
Porque o Senhor, Ele não está muito preocupado com o seu carisma, ainda que dependendo do nível que você está, você já deveria ter. Ele está muito mais preocupado com o seu caráter. Tem uma frase que já ouviu 300 vezes: carisma sem caráter é catástrofe. Infelizmente já vimos isso várias vezes, em vários lugares acontecer. Carisma sem um caráter provado é catástrofe. Lembra que Paulo falou para Timóteo, aos filipenses: olha, eu queria enviar a vocês Timóteo, porque esse tem um caráter provado, porque serviu o evangelho comigo como um filho serve o seu pai. Caráter provado. Versículo 21, esse texto bem conhecido. Jetro aconselhando Moisés: Moisés, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Ponto. Parênteses. Estou afiando. Irmão, sério. Nós precisamos de homens fortes, cara. Homens de verdade. Sabe? A coisa mais difícil que tem, não de discipular, mas assim, de lidar em todo um campo de relacionamentos, é com um homem fraco. Eu estou falando de homem fraco de força, tá, irmão? Não. De fraco de personalidade, de identidade, de sacerdócio. É difícil. Ah, mas a mulher do cara. A Bíblia para mim mostra que não interessa se a mulher do cara é o bicho. Se o cara é um sacerdote, um homem de Deus, ou ela arruma ou vaza. Quem conhece a história do rei que acabou? Como é o nome dele? Rei Acabe. Como que era o nome da mulher dele? Todo mundo conhece. A Jeza. A gente sabe que é o espírito que agia naquela mulher. O nome do rei era Acabe. Vamos lá, faz uma análise. Quando Davi entrou em Jerusalém, como que Davi entrou? Praticamente de tanga. Praticamente só de tanga. Rodopiando no manto, irmão. Cheio. Fogo, glória, som e sacrifício, trazendo a arca, né? O que que é, como é que é o nome dela? Mical. O que Mical falou? Se isso é postura de um rei e não sei o que, e foi fazer o que com Davi? Repreender ele. Se Davi baixa, o que aconteceu com Davi? Acabe reloaded. Jeza 2. Então, irmãos, assim, com amor e com carinho, com amor e com carinho, nós precisamos do ministério de homens nessa igreja. Precisamos. De verdade, irmão, de verdade. Homens de Deus, que não importa a esfera da sociedade que Cristo está usando a vida dele para influenciar, é um homem de verdade, segundo Jetro pediu para Moisés. Homens de verdade. E não tem a ver com macho, tá, irmão? Macho, papagaio é, cachorro é, boi é macho, até peixe é macho. Falando de homem. 22, ou melhor, não, aqui, versículo 21 ainda. Homens de verdade que aborreçam a avareza. Cobiçoso, avarento. Nunca vai gerar um líder segundo o coração de Deus. Vai reproduzir outro avarento igual, mas um líder segundo o coração de Deus nunca. Porque está fora do conselho de Deus. Quando você vai lá para as características de um obreiro, de um presbítero, né? Aquele que deseja episcopado, excelente obra almeja, o bispo seja pá, e não avarento, não cobiçoso de torpe ganância.
Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem entre o povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Outra carga, eu não coloquei aqui, mas como eu falei, é um texto que falou muito comigo e continua falando. É um líder que sabe, não é terceirizar as coisas, é responsabilizar as pessoas, delegar de forma correta. O que é terceirizar? Você mal sabe fazer e você já faça para uma outra pessoa e cobra ela na intensidade que foi cobrada de você. Isso é terceirizar. Você delegar, você delegou algo que você sabe fazer de olho fechado. Você gerou alguém para delegar. Amém, irmãos? O que é uma pessoa com integridade, né? Como falamos aqui, né? Caráter, integridade e caráter. No sentido figurado, a integridade pode ser descrita como honradez, pureza, inocência. Pode designar uma atitude de plenitude moral, se da característica de uma pessoa incorruptível. Irmãos, temos porém, 2 Coríntios capítulo 4, temos porém esse tesouro guardado em vasos de barro. Que tesouro é esse? O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Me responde uma coisa: o Evangelho de Jesus é corruptível? É ou não? De forma alguma. Vão passar o céu, a terra, as palavras do Senhor. Vão secar a flor, a erva, mas as palavras do Senhor não passarão. Então, irmãos, se a característica do homem íntegro é ser incorruptível, vamos basear nossa vida no que é incorruptível. Aprender uns com os outros os princípios da palavra do Senhor, com humildade, com integridade, com honradez, com simplicidade, com humildade. Quinto, entende a dependência de Deus. Versículo 23, 18 vai assim: depois de dar esses conselhos, Jetro fala para Moisés: se isto fizeres, e assim Deus o mandar. Tremendo isso aqui. Tremendo isso aqui. Poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz o seu lugar. O líder que forma líder aqui, ele não tem síndrome de Deus. Síndrome de Deus. Ele acha que ele é o Deus. Deus no céu, e um pouquinho abaixo dele ali, no sótão do céu, está ele. O cara tem síndrome de Deus. Só ele ouve Deus. Ninguém ouve Deus. Eu decido porque Deus falou comigo. Mas, irmão, até pode ser que Deus falou contigo, mas de repente isso vai acontecer daqui uns 10 anos. Não, Deus falou comigo. Poxa vida, cara. É o líder ou o liderado que tem síndrome de Deus. Por quê? Ele entende que tem uma dependência de Deus. Tanto o líder quanto o liderado dependem do mesmo Deus. Ele viu o problema, ele aconselhou o seu discípulo. Mesmo assim, ele falou: e assim Deus te mandar. Tipo, eu falei, agora vai orar, cara, e ver se Deus confirma. Vocês estão entendendo, irmão? Inverte a polaridade do ensino. Vocês veem como a gente erra de vez em quando? Qual que é o ensino? Ó, se você ouvir Deus, se confirmar, amém. Às vezes nós fazemos ao contrário. Então, a quinta característica de um líder que forma líder é entende a dependência de Deus. Sexta, para a gente ir para o fim: obediência, fala obediência, comprometimento, fidelidade e lealdade. Irmãos, de verdade, eu nunca vi um discípulo de Jesus caminhando num processo de discipulado, seja 1 a 1, seja 5, 12, 10, eu nunca vi isso funcionar sem que haja obediência, comprometimento, fidelidade, lealdade, e eu incluo aqui transparência. Porque quem trabalha com as trevas é o diabo. Deus trabalha com a luz. Versículo 24: Moisés atendeu às palavras de seu sogro
e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Deixa eu falar uma coisa sobre obediência. Tem uma mensagem que eu ministrei já faz uns 2 ou 3 anos, acho que uns 3 anos já. Obediência incompleta é desobediência. Porque a obediência, a pastora Rebeca falou aqui, ela deve ser completa e com boa atitude ou com alegria. É aquela história assim, por dentro eu estou sentado. Eu estou de pé, mas por dentro eu estou sentado. Isso não é obediência. Lembrando que eu comecei a mensagem falando de 3 tipos: opinião, sugestão e direção. Amém, irmãos? Então assim, eu não sou obrigado a ser completamente obediente, imediatamente obediente, e ter uma boa atitude com uma sugestão do meu líder. Eu não sou obrigado. Vai do meu coração, do nível de conhecimento, do nível de admiração, do nível de afirmação que eu tenho, do nível que eu tenho essa pessoa. Do quanto eu encontrei o meu coração ao coração dele num processo de construir confiança. Eu preciso acreditar em todo mundo. Eu devo, é meu dever acreditar nas pessoas. Senão, irmão, para de ser, vai procurar outra profissão. Ser pastor, você tem que aprender a acreditar nas pessoas. Eu vi que o extintor é vermelho, mas ele está com o extintor escondido dizendo que é azul. Amém, querido, eu acredito em você. Não, pera aí, pastor, aí você está errado. É o que ele está falando. Agora, ser conivente é outra história, é outra conversa. Então, acreditar, nós acreditamos, escuta, grava essa pérola aí. Acreditar, nós acreditamos em todos. Confiar, nós confiamos naqueles que estão dispostos a construir essa confiança comigo. Porque construir confiança é um processo. É um processo. É um processo, irmão. E não é com os olhos, é com o coração. Se constrói confiança. Então, a obediência, ela precisa ser completa. Ou é isso? Então é isso. Não é isso. Ou só o. Não é isso. É imediata. Olha, eu ia usar o Alex de exemplo de volta, mas aí ia ser muita sacanagem o pessoal achar que eu estou de marcação com o Alex. Por isso que o Marcos se esconde agora. Porque era só ele que ficava levando, ele foi lá para o fundo. Sabe, irmão? Poxa, é uma direção bíblica. Teu discipulador te deu uma direção bíblica. Ah, eu vou obedecer quando der na telha. Desobediente. Vai colher fruto de desobediência. Ninguém planta desobediência e colhe obediência. Não vai. Não vai, irmão. Deus não pode negar a si mesmo. Não pode. Então é completa, ou seja, é o isso inteiro, é imediato, é o isso agora, é com boa atitude. Cara, que top esse isso. Agora, vem cá. É gostoso obedecer sempre? É óbvio que não, irmão. É horrível. Quem já teve que fazer os caminhos de volta sinistro? O Max levantou os pés. Aquele caminho de volta sinistro. É gostoso. Tipo, uau, que top. Vou lá me humilhar para aquele irmão que falou um monte de baboseira, não tem nada a ver com o que ele falou, eu vou lá me humilhar para ele. É gostoso, irmão. Faz bem para a alma. Tipo mel. Não, irmão, é olina pura. Só os velhos conhecem olina. O melhor remédio para o fígado que existe. O fígado para o cérebro, que ela cozinha tudo. É muito forte. Não é bom
Não é, às vezes não é bom. Então, por isso que o alegria cai bem, mas o mais certo é o boa atitude. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não. Vai com o coração quebrantado. Sabe, vai com quebrantamento, vai com contrição, vai, querido, olha só. Eu estou falando de igreja, de irmãos, entre irmãos, cara. De repente, por exemplo, que é difícil dar exemplo, porque os caras estão tudo aqui na minha frente e parece que eu estou jogando um chapéu. Por isso que eu dou nome, Anne. Eu vou dar um exemplo da Anne. A Anne canta bem ou mal? Vocês são bonzinhos, para mim ela canta muito bem. É que eu sou meio puxa-saco dos filhos, então beleza. Para mim ela canta muito bem. Certo? Aí, eu acho que canto bem também. Olha, o negócio é o seguinte, Anne. Não dá. É só um exemplo que me ocorreu aqui na hora. Mas tem tantas outras coisas que a gente pode ensinar. Nós devemos suportar os débeis na fé. O que é débeis na fé? Né? Tem os débeis da fé que já eram para estar grandes, não estão, mas tem os que ainda não têm o nível de fé que a gente tem. Então a gente tem que ser humilde. Sabe? Ter uma boa atitude em ensinar, em obedecer a palavra do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. Isso aqui é uma característica, é uma atitude do coração de um líder que forma líder. De um líder cheio da glória de Deus, que vai transmitir a glória de Deus, e isso vai continuar e a terra vai ser cheia. E por último, para encerrar, cumpre com o propósito. Cumpre. Para a resenha e cumpre com o propósito. Versículo 26. Esses julgaram, olha só, o conselho de Jetro funcionando. Estes que ele escolheu, julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e esse se foi para a sua terra. Quem trabalha não dá trabalho. Quem trabalha não dá trabalho, porque Jetro pôde voltar para a casa dele. Quem já ouviu aquele texto, Hebreus 13, que fala que se o seu líder cuida de você gemendo, você não terá proveito nenhum. Novo Testamento, irmão. New Testament. Se o seu líder, quando vai orar por você, fala, ai, até para orar o cara já chora diante de Deus. Ai, Senhor, só o Senhor mesmo, só Jesus, só o sangue. Gente, sério, eu já orei e falar, Senhor, o meu líder está gemendo. Sabe o que é? Só faltar ouvir uma trombeta tocando, tá! Quem já teve coragem de perguntar para Jesus isso? Coragem, tem que ter coragem. De verdade, bota o joelhinho no chão e fala, Senhor, em nome de Jesus, fala para mim se o meu líder está gemendo quando cuida de mim. E quer ser mais ousado ainda? Não usa ninguém da igreja, usa um aleatório. Agora, quando o líder forma líder, o cara que tem isso aqui, ele consegue fazer com que o seu discípulo cumpra com o propósito. Mas eu gosto de que toda mensagem eu gosto de equilibrar. Não gosto de deixar todo o peso para o líder. Eu gosto de trazer responsabilidade para os dois lados, para o discípulo e para o discipulador. Senão fica um jugo, é difícil. Não é fácil para nenhum dos dois lados, mas é bom. Irmão, o que é o seu líder cuidar de você gemendo? Desobediência. Por quê? Porque aquele líder está lá com você, crendo, porque ele já ouviu de você. Eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, me conta a história. A pessoa conta a história dela, tal, legal. Qual que é o propósito de Deus na tua vida? Esse. Fala, yes, Deus. Você já até ajeita a mochila, bora caminhar que esse propósito vai acontecer, porque isso é o desejo do coração do discipulador. Caminhar lado a lado com o seu discípulo, para que o propósito de Deus aconteça na vida dele. Aí você está lá caminhando, feliz da vida com o discípulo. Isso é legal um teatro agora, mas deixa para depois. Cara, olha só, essa pedra aqui, cuidado com ela. Mas por que cuidado? Porque é uma pedra, né? Você pode tropeçar com ela. Agora nós estamos vendo, tá de dia e tal. Mas se estiver meia-noite, meio correndo, você pode tropeçar nela, pode se machucar. Mas é só uma pedra. Não, tudo bem, eu sei que é só uma pedra, mas ela pode machucar. Mas é uma pedra. Tá bom, querido, vamos continuar. Começou a gemedeira. Custa falar assim, amém, legal. Pronto.
Pronto. Qual que é a dificuldade? Olha, irmão, nisso aqui, assim não é legal. A palavra de Deus nos ensina assim. Mas por quê? Eu não estou falando que você não deve analisar a palavra, irmão, não é isso. Mas quando o negócio é seco, vamos pegar aleatório aqui, tipo aqueles negócios, né? Procure conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa da geração em geração. Querido, você está trabalhando demais. A sua família está sofrendo. Por que está sofrendo? Porque você está correndo demais atrás das riquezas, cara. Você está fazendo isso. Olha, tua família está sofrendo, o teu ministério está sofrendo, porque você só quer saber de ganhar dinheiro. Mas o que tem? Qual é o problema? Aí o discipulador orando: Senhor, a minha esposa, pai, ela está vendo, eu estou vendo, pai, a mulher dele já reclamou na frente dele, Senhor, e o cara não enxerga. Jesus, o que vai acontecer? Me responde se esse cara está crescendo. Não, porque a palavra do Senhor diz que quando o seu líder cuida de você gemendo, você não tem proveito nenhum. Vamos ser proveitosos. Vamos fazer o nosso discipulador, o discipulador que tem um líder que é proveitoso, vamos dizer assim, né? Oh Senhor, que discípulo, Jesus, meu Deus. Você vai orar para o cara, você quase, Deus, fale para ele orar por mim, Deus. Você quase inverte tudo. Não, porque é tão maravilhoso, o cara está sempre, sabe, quando tem um problema, você, vamos solucionar junto aqui. O cara vai, o cara encara, não tem medo, não arrega. Ouve uma vez e fala: poxa, me fala mais sobre isso, eu quero aprender. Eu não quero ser assim. Eu vi essa agora há pouco tempo. Me ajuda, eu não quero ser assim. Gente, isso é maravilhoso. Se todo discípulo de Jesus caminhasse dessa forma, irmão, talvez nós estivéssemos adiantando a volta do Senhor Jesus. Já parou a pensar nisso? Vamos só repetir. Fica de pé, porque é um cara que acabou, não tem louvor. Eu brinquei bastante, porque eu sei que o assunto é muito sério, e eu sei que às vezes eu pego meio pesado, então é o mecanismo que eu desenvolvi para não ficar duro demais. Humildade no aconselhamento. Segundo, reconheça a fraqueza humana. Terceiro, zeloso pela obra do Senhor, preocupação pelo melhor de Deus. 4, integridade de caráter. Quinto, entenda a dependência de Deus. Sexto, obediência, comprometimento, fidelidade, lealdade. Isso aqui, cada um deles dá para fazer uma série de Tadel. É muita coisa. Sétimo, cumpre com o propósito. Seu discipulador foi para casa. Cara, você já está cumprindo com o propósito. Na verdade, você nem precisa mais de mim, cara. É massa o discipulador olhar para o seu discípulo e falar: cara, ele precisa de alguém mais preparado que eu. Sabe, isso partindo do discipulador, não do discípulo. O discipulador fala assim: cara, né, um discípulo de um discípulo do Álvaro, por exemplo. O discípulo do Álvaro fala assim: cara, Álvaro, meu discipulador, esse cara tem que ser discipulado por você, porque ele é muito fera, cara. É só um exemplo, tá, que eu estou dando. Cara, já imaginou? Já imaginou? Que massa. Agora, quando é o contrário, é tão feio, cara. Amém, queridos? Vamos gerar liderança. Nós precisamos, irmão, tá um monte de gente vindo para a nossa igreja. Um monte de gente vindo para a nossa igreja. Eu ouvi de uma mulher de Deus, cara, que eu respeito muito o dom dela. Ela falou bem assim, porque ela tocou uma palavra que nós temos para nós como igreja: os feridos estão vindo, e o Senhor não ia enviar feridos para um lugar que não seja de cura. Então nós precisamos, irmão, de pessoas que, sabe, bote a mão no arado, que nos ajudem a formar líderes, que transmitam a glória de Deus da forma que está sendo derramada em nossos corações, para a glória de Deus. Amém? Faz assim com as suas mãos. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. Me ensina, Espírito Santo, esses princípios. Eu quero ter essas qualidades, Senhor. Senhor, eu tenho a tua mente, eu já tenho a tua mente, mas eu quero que o meu coração tenha essas qualidades. Me ensina, Senhor, em nome de Jesus, a viver essas qualidades. Pai, que os meus irmãos, nós possamos aprender uns com os outros, Pai. Que a gente possa verdadeiramente viver isso de forma intensa, intencional,
forte, Pai, poderosa para a glória do Teu santo nome, Jesus. Nos ensina, Pai, a ter essas qualidades. Eu quero ter. Você pode falar assim: eu quero ter. Eu quero, Senhor, essas qualidades. E todas as outras que eu não falei aqui, Senhor. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Me ensina, eu me coloco diante do Senhor, Pai. Toma o meu entendimento cativo ao Senhor e me ensina. E tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor seja derrubado, Pai. Para que eu possa aprender do Senhor e caminhar com o Senhor, para o Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe, meu querido.